Olá pessoal, tudo bem? Novamente nós somos convidados a refletir um pouco sobre essa questão dos textos bíblicos, das narrações, né, e como entender os textos bíblicos a partir de exegese e não de uma leitura espiritualizada. O que a gente percebe nos grupos, nas religiões, nas igrejas, é que as pessoas entendem que os textos bíblicos são inspirados por Deus e pronto. E aí os pastores e padres escolhem alguns textos que são menos cruéis e menos polêmicos e colocam nos púlpitos, nos domingos, nos dias de culto, e se esquece de colocar os outros textos que são mais tenebrosos, mais doloridos, mais tristes, que não conseguem encontrar uma explicação a não ser uma explicação de que os textos bíblicos são controversos. E para que a gente possa fazer uma leitura fria do texto bíblico sem a espiritualização do texto, é necessário fazer a exegese bíblica. E para fazer a exegese bíblica, eu chamo a atenção para que você possa fazer da seguinte maneira: como se fosse um boneco de ventríloco, como você está vendo aí na fotografia, e uma pessoa que está por detrás desse boneco. Ele é que faz o boneco falar, se mover, o boneco olhar para cá, para lá, e faz o boneco um personagem que ele manipula. Então está até escrito ali no rodapé: ingênuo, bobinho, sem malícia e personalidade e despretensão, em uma proporção constrangedora, o garoto age como moleque ao reproduzir, na verdade, as palavras do empresário. Então você vê aqui que é o empresário, esse senhor aí, que manipula esse garoto, que é um boneco de ventríloco, para dizer aquilo que o empresário quer dizer, reproduzir o que o empresário quer dizer. Assim também são os textos bíblicos. Os textos bíblicos, eles são narrados, manipulados por um grupo, por um escritor, ou por um grupo de escritores, por um grupo de pessoas que dizem aquilo que eles querem que seja dito, e usando o personagem que é o boneco, ou o autor, ou o personagem principal dos textos bíblicos, né? Então, se é Josias, o narrador, ele é como se fosse esse empresário aqui. Ele coloca na boca de Josias as palavras que ele quer que Josias diga. Se for Jeremias, a mesma coisa, ele coloca na boca de Jeremias aquilo que ele quer que Jeremias diga. Mas quem está por trás é um narrador falando em nome do personagem, como está bem claro aqui nesta fotografia. O empresário é o narrador, o manipulador do boneco, e o boneco diz aquilo que o empresário quer que seja dito, né? Ele reproduz aquilo que o empresário quer que seja reproduzido. Então, para você entender, né, nenhum texto foi escrito em loco, no local, nenhum escriba existia na época como secretário de qualquer sacerdote, qualquer profeta, nem de Jesus, e portanto os textos foram escritos posteriormente, e quem escreveu, ele escreveu como um narrador que narra e põe na boca do personagem aquilo que ele entende, aquilo que ele percebe, aquilo que ele quer que seja dito, né? Então, diante do contexto histórico, da religiosidade, do poder político daquele momento histórico, o narrador, o manipulador, ele pega o personagem e faz o personagem dizer aquilo que ele quer. Não significa que ele está, o personagem, dizendo aquilo que ele disse, mas ele está dizendo aquilo que o narrador, o manipulador, né, está querendo que ele diga. Diante disso, nós podemos perceber mais algumas coisinhas interessantes. Muito bem, então nós somos convidados a fazermos uma reflexão sobre este texto bíblico, que é uma controvérsia interessante. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naqueles dias e também posteriormente havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estes lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos.
Então nós sabemos que Nefilim deriva do hebraico Nafal, ele caiu, e é um termo que ocorre 3 vezes na Bíblia, em Gênesis 6, versículo 4, Números capítulo 3, versículo 33 e Sabedoria capítulo 14, versículo 6. Na Septuaginta, Bíblia dos 70, traduziu o termo pela palavra grega que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram um termo para gigantes. Lutero traduziu Nefilim como tiranos. No livro de Enoque, que não está na Bíblia, relata como anjos caídos, sentinelas, tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis que se voltaram contra os próprios seres humanos. Então, diante disso, nós podemos ver que nesse texto bíblico, né, os Nefilins eles foram gerados antes de Noé fazer a Arca da Aliança. Pois bem, então se nós formos observar o texto de Gênesis 7:23, diz assim: todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra, só restaram Noé e aqueles com quem estavam na arca. Então nós sabemos que na arca não estava nenhum Nefilim, não estava. Logo, os Nefilins deveriam ter morrido com todos os animais, porque todos morreram. Depois do dilúvio não sobrou ninguém. Nenhum Nefilim poderia ter sobrado também. Só que nós vimos em Números 13:33 que diz assim: vimos também os Nefilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Então nós estamos entendendo aqui que Número foi escrito depois do dilúvio, mas os Nefilins existiam antes do dilúvio. E os Nefilins não estavam na Arca da Aliança. Portanto, os Nefilins eles deveriam ter morrido com todos os seres existentes até aquele momento, e só sobrou os seres que estavam na Arca. Nefilins não estavam na Arca. Mas Números 13:33, depois do dilúvio, ele diz que existia esses gigantes na terra. Então, como que os Nefilins, depois do dilúvio, continuaram sobrevivendo, se o texto bíblico deixa claro que não ficou ninguém, todos foram eliminados da face da terra? Não poderia o livro de Números retratar aqui esses seres, esses homens gigantes, porque eles existiram antes da Arca da Aliança, eles não participaram da viagem, não é, fatídica e ilusória, da viagem mitológica da Arca da Aliança. Então, logo, os Nefilins deveriam ter morrido. Só que Números, que foi escrito depois do dilúvio, diz que ainda existia Nefilins. Então, para vocês verem como os textos bíblicos eles se contradizem demais, né? Só eu encontrei 60 e tantas contradições nos textos bíblicos, para você ver que a inspiração divina não está na Bíblia, deve estar em outro lugar, ok? Um abraço, tchau, tchau, valeu!